Vamos ler a palavra de Deus, Esther capítulo 7, versículos do 1 ao 10. Nós vamos ler o capítulo todo, bem curtinho, esse capítulo da Bíblia. E a palavra de Deus diz o seguinte: o rei foi com Amã ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Versículo 5. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está este homem? Esther respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Versículo 7, o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Versículo 8, quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. Versículo 10, e assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa, de podermos ler a Tua palavra, meditarmos nas Escrituras sagradas que podem transformar a nossa vida. Que o Senhor nessa noite use a minha vida, fale através de mim, abrimos os nossos corações, decidimos ouvir e prestarmos atenção ao que o Senhor quer falar aos nossos corações esta noite, que possamos sair daqui mais encorajados, mais capacitados, renovados pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, pela Tua palavra, pela Tua presença gloriosa, em nome de Jesus Cristo, que aquele que entrou aqui aflito encontre respostas, encontre encorajamento, encontre descanso na Tua palavra, que a Tua palavra desafie os nossos corações, nos tire da nossa zona de conforto, e nos dê um olhar para o futuro, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? É maravilhoso lermos a palavra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Que maravilhoso é lermos a palavra de Deus. Existem lugares onde a palavra de Deus não pode ser pregada, mas nós podemos lê-la e meditar nela todos os dias. Amém? Essa é a 5ª semana, se eu não me engano, que eu tenho pregado esta série que nós chamamos de Onde está Deus? Baseada no livro de Esther. Porque o livro de Esther é o único livro na Bíblia onde não menciona o nome de Deus. Não está escrito lá a palavra Deus, o nome de Deus. A princípio, talvez seria até incoerente um livro da Bíblia não mencionar a Deus, não mencionar que Deus está trabalhando, não mencionar que Deus está respondendo uma oração. Não menciona, o livro de Esther não fala de Deus, mas nós, quando lemos a história e mergulhamos no que está acontecendo aqui, nós podemos ver Deus trabalhando em todos os momentos. Assim é na nossa vida, mesmo que nós não vejamos Deus, Deus está lá, Deus está trabalhando, Deus está operando por trás das cortinas, nos bastidores da história. Deus está escrevendo algo poderoso para as nossas vidas. Amém?
E na semana passada nós vimos que o rei, ele não conseguiu dormir, e ele pegou os livros das crônicas do reino e ficou lendo aquela madrugada toda, e ele descobriu que certa vez um judeu chamado Mordecai fica sabendo de uma conspiração contra o rei, 2 homens que querem matar e tirar a vida do rei, e ele vai lá e ele avisa a rainha, ele avisa o reino, e então aqueles homens são presos, e a vida do rei é salva, a vida do rei é livrada. E aí o rei pergunta: quem é este homem? O que foi feito a ele como recompensa? E aí os seus assessores dizem: nada foi feito. Então, durante aquela madrugada, o rei pensa: preciso retribuir a Mordecai o livramento que ele me deu. Ele salvou a minha vida, ele foi muito especial para este reino. Eu preciso fazer algo para honrar a vida dele. E de manhã chega Amã, nós vimos esta história. Amã chega apressado na presença do rei. Ele havia construído uma forca para Mordecai, porque ele estava bravo com aquele judeu que não se prostrava diante dele quando ele passava, não o reverenciava, não o honrava como todos no reino faziam. E ele chega para pedir ao rei que pudesse enforcar Mordecai. Mas aí o rei interrompe ele nessa chegada e diz: Amã, me dá um conselho. O que eu posso fazer com uma pessoa que eu quero honrar? O rei quer honrar alguém, o que eu devo fazer? E Amã pensa no seu orgulho, na sua prepotência, que este homem seria ele. Bem humilde, né? Ele pensa: quem mais o rei poderia honrar se não for eu? E ele capricha na sugestão. Ele fala: pegue o cavalo real, coloque vestes reais, peça a um oficial de sua confiança para guiar o cavalo, gritando pela cidade. Assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. E o rei fala: muito bom, muito boa sugestão. Muito obrigado, Amã. Então, vou te pedir um favor, vá lá e faça isso com Mordecai. Aquele homem fica arrasado, aquele homem se sente humilhado, ele realmente faz, ele tem que obedecer, ele pega Mordecai, passeia com ele pela cidade, gritando: é assim que se faz a quem o rei quer honrar. E ele vai para casa furioso, a Bíblia diz que ele vai para casa angustiado. E então, quando ele está ali ainda conversando com a sua família, seus amigos, sua esposa, ele é chamado para o segundo banquete com a rainha. A rainha Esther havia feito um banquete na noite anterior e agora ela já havia convidado tanto o rei quanto Amã, um banquete restrito, eles 3 para a noite seguinte, para poderem estar juntos no momento de banquete, de mesa. E então a rainha faria o pedido que ela queria fazer ao rei. Bom, aqui entre esse texto que nós lemos, então o segundo banquete acontece, Amã é convidado, o rei Assuero está lá, a rainha Esther está lá. E algo poderoso aqui acontece, e Esther então vai direto ao ponto. Esther, ela agora chega de fato a hora onde ela precisa expressar o seu tão esperado pedido ao rei. O rei, o seu marido ali, ele já havia estendido o cetro, ele já havia concedido que ela fizesse um pedido, e ele disse: o que você pedir vai ser dado, até metade do meu reino eu vou atender o seu pedido, peça o que você quiser. E ela estava ali diante do rei e também na presença de Amã. E até aqui Esther havia caminhado com cautela. Até aqui nós vimos que ela foi dando um passinho de cada vez. Até aqui ela foi ganhando o favor do rei, ganhando a confiança de Amã também. E até aqui ela foi dando tempo para que as coisas fossem amadurecendo. Ela faz um primeiro banquete, ela não pede logo de cara o que ela quer. E aí nesse banquete ela convida para um segundo banquete, ela está amadurecendo o que ela vai fazer, o que ela vai falar. Ela está preparando toda aquela situação, aquele ambiente, e ao mesmo tempo que o seu povo, os judeus, estavam em oração, estavam clamando a Deus, estavam jejuando, porque eles estavam sentenciados à morte. Havia um decreto de Amã para exterminar o povo judeu.
Eles eram peregrinos, eles estavam, na verdade, exilados, é a palavra certa, eles estavam vivendo lá na Babilônia, no cativeiro. Ficaram por lá 70 anos, naquele lugar, por conta do pecado. Os inimigos o levaram para aquela região, mas havia uma promessa de Deus, que eles voltariam para a sua terra, voltariam para Jerusalém. E aquilo que Deus promete, Deus cumpre, amém? Então não seria o fim dos judeus, mas eles tinham uma palavra, mas tudo mostrava o contrário, tudo pregava e gritava para eles que seria sim o fim deles, que realmente agora não haveria mais jeito, porque Amã, o braço direito do rei, homem de confiança, havia assinado esse decreto com o anel do próprio rei. Isso não poderia ser revogado. Bom, aqui então, agora chega o grande momento. Esther, então, ela vai vendo graça, ela vai vendo favor diante de tudo o que acontece. Primeiro ela entra na presença do rei sem ser chamada. Isso seria, se o rei tivesse de mau humor, era o fim dela, mandava matar. Naquela época os reis eram assim. Mas você vê um favor de Deus, porque o cetro de ouro é estendido, o rei diz, pode entrar. Depois ela faz um pedido de um banquete com ele, com Amã, e assim aconteceu. Então tudo que ela foi pedindo, tudo que ela foi fazendo, você vê Deus trabalhando em favor dela, você vê Deus dando graça, dando favor, né? Durante o primeiro banquete ela pede um segundo banquete, novamente, e eles aceitam, tudo dando certo, tudo caminhando. Naquela manhã Esther deve ter chegado até ela aquela notícia. Naquela manhã, o seu primo Mordecai é honrado, ele é tido em honra no meio da cidade, levado por Amã, mas ela sabia que Amã odiava o povo judeu, então ela sabia que aquilo tinha sido uma ordenança do rei, e ela vê tudo aquilo acontecendo, e ela pensa, puxa, esse homem que nos odeia, agora está honrando Mordecai, porque Mordecai livrou a vida do rei. O rei se lembrou disso exatamente nesta madrugada, tudo contribuindo para o bem de Esther, tudo dando a ela sinais de que Deus estava com ela, de que havia favor e graça sobre a sua vida. Está comigo? Amém? E agora chega então a hora de Esther ir ao assunto, e isso aqui me ensina algo maravilhoso, porque tem hora que nós temos que agir com cautela, tem hora que nós temos que ir com calma. Tem horas que se você meter os pés pelas mãos vai dar errado, não adianta explodir, estourar e falar e resolver na hora. Tem coisas que a gente tem que fazer aos pouquinhos, tem coisas que temos que falar com calma, tem coisas que temos que preparar um ambiente para os próximos acontecimentos, dar pequenos passos de fé. Quem entende o que eu estou falando aqui? Tem coisas que você tem que ir fazendo, ir construindo, e Deus vai confirmando, com graça, com misericórdia. Muitas vezes pessoas me perguntam, mas pastor, como eu sei qual é a voz de Deus? Como ouvir a voz de Deus? Eu amo a Deus, eu leio a palavra, mas como saber que Deus falou algo comigo? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? E eu sempre digo o seguinte, faça testes, dê passos. Afine o seu ouvido para identificar qual é a voz de Deus. Você conhece a voz do seu pai, do seu filho, da sua esposa, do seu marido. Se alguém falar aqui no escuro, apagar todas as luzes, seu filho te chamar, você vai saber quem é, porque você conhece a voz daquela pessoa. Então, conheça a voz de Deus. Quando você sentir no coração uma vontade de fazer alguma coisa, do nada, obedeça. Dê um pequeno passo. E aí veja o que acontece. Se você entender que portas estão se abrindo, que confirmações aconteceram por conta daquele passo que você deu em obediência a uma impressão no teu coração, você já começar a identificar como Deus fala com você, como Deus fala com algumas pessoas, poucas pessoas, viu? Deus fala de forma audível. A maioria das vezes Deus fala como
voz lá no coração, como uma impressão sobre alguma coisa, um sexto sentido, digamos assim. Mas isso é explicar de forma muito humana, né? É mais do que isso, é uma intuição sobrenatural. E muitas vezes Deus vai te mostrar, como Ele fala. Certa vez eu estava um adolescente ainda no ônibus, indo para a faculdade, voltando da escola, não sei, alguma coisa assim de curso, e sentei do lado de uma mulher no ônibus, e eu senti uma vontade no meu coração, alguma coisa me dizia que eu tinha que dar um chocolate para aquela mulher. E eu tinha na minha mochila uns bombons, e falar que ela era amada por Deus. Falei, puxa, será que isso é da minha cabeça? Né? Isso é uma coisa boa. Aí você para pensar racionalmente. Vai dar ruim se eu fizer isso? Acho que não, né? Dificilmente alguém vai responder grosseiramente por ganhar um chocolate, né? Então pensei vou fazer, né? O máximo que pode acontecer é ela não gostar, não sei. Não gostou, devolve. Falei, então vou fazer. Né? E não sabia exatamente, mas não cheguei falando para ela, eis que te digo, Deus onipotente mandou falar a você o seguinte, né? Eu não tinha certeza se era Deus ou não, né? Mas eu falei para ela, oi moça, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Eu queria te dar esse chocolate de presente, você aceita? Aceito, puxa, ficou feliz, abriu um sorriso. Eu falei assim, eu queria te falar também que Deus ama muito você. Aí na hora que eu falei isso, ela começou a chorar. E eu fiquei pensando, qual a chance de alguém ganhar um chocolate e começar a chorar, né? E aí fiquei pensando, acho que Deus estava nesse negócio mesmo, né? Aí ela começou a falar algumas coisas, puxa, meu dia foi tão ruim, foi tão sobrecarregado, tantas coisas ruins aconteceram. Isso que você está falando agora veio numa boa hora. E aí eu aprendi, puxa, Deus fala assim, Deus realmente não foi ideia minha. Aquela pessoa precisava ouvir aquilo naquele momento, né? É assim que a gente aprende a ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que às vezes Deus quer falar através de um dom, Deus quer te usar até para falar uma palavra para alguma pessoa, e às vezes a gente pensa, puxa, como fazer isso, né? Tem um livro, um livro do pastor Luciano Subirá, que fala sobre os dons do Espírito, e acho que é o Agir Invisível de Deus, ou é o Como Falar em Línguas, alguma coisa assim, um desses dois livros. E ele fala de uma experiência assim, ele fala assim, Deus começou a falar comigo, com ele no caso, né, para falar com outras pessoas algumas palavras. E aí ele falou assim, puxa, eu fui dando um passinho, né? Falei assim, então, eu sinto no meu coração que você tem um problema assim com a sua família, né? Aí ele falou assim, isso é um teste. Se a pessoa falar tenho, acho que você ouviu certo. Se a pessoa falar não tenho, você pede desculpas. Então tá bom, né? Que bênção, que está tudo bem na sua família. Né? Então assim, a gente vai aprendendo a entender como Deus fala. O importante é sermos humildes e entendermos o que Deus quer nos ensinar a viver. Amém? Faça testes, deixe Deus usar a sua vida, confirma. Se você der um chocolate para alguém e a pessoa não gostar, então não era de Deus, a ideia é tua. E você começa a entender quando que Deus fala, quando que é a minha cabeça falando. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque tem horas que a gente dá pequenos passos. Isso acontece, por exemplo, quando você vai namorar com alguém. Ninguém chega de cara pedindo em casamento. Tem uns doidos assim, né? Mas geral muito apaixonado, né? Amor à primeira vista, mas raramente, né? Acho que o caminho mais lógico das coisas é o passo a passo. Você dá um presentinho, você dá um like na foto, né? Manda uma palminha no stories, né? Usa o Instagram a teu favor, amém, irmão? Seja inteligente. Mas não vai dar like para todas, né? Não vai aplaudir todas também, né? Foca ali, né? Foca aquela pessoa que você vê que ama a Deus, que você vê que tem uma família abençoada, né? É isso. Tem gente que fala, não, pastor, tem que semear, não sei qual que vai frutificar, eu vou semeando, né?
Não, entendeu o texto errado para esse assunto. Mas, geralmente é isso, a gente dá um passinho, a pessoa corresponde, aí você dá um outro passinho, né? E aí você chama para comer um lanche, né? A gente que fala, pastor, não sei como, eu sabia como fazia lá no mundo, na igreja eu não sei como que faz, né? Estou te dando uma dica, chama para comer um lanche, vai conversar, né? Vai conhecer quem é a pessoa, vai conhecer o coração, antes de conhecer a boca, vai conhecer o coração. Não sei por que eu estou falando isso, mas é assim que funciona, a gente dá um passinho e vai vendo as coisas acontecer. E tem horas que são assim, mas também tem horas, voltando aqui para o texto, que nós precisamos agir mesmo. Tem horas que chega a hora de enfrentar uma situação. Você pode ter chamado para sair, pode ter curtido a foto, mas vai ter uma hora que você vai ter que conhecer o pai, né? Essa é a pior hora, né? Terrível, né? Não sei se com quem aconteceu isso aqui, deixa eu ver. Foi conhecer o pai da sua esposa, namorada. Ninguém aconteceu isso? Estou muito atrasado, não é possível. Você aconteceu mesmo? Eu fiz isso. Né, Tiago? Você chega lá, você fala de tudo, do futebol, do programa de TV, fala da Bolsa de Valores, fala de tudo, mas aquele assunto, né, você tenta, né? Que horas que eu vou falar que eu estou gostando da filha dele, quero casar com a filha dele? Quero namorar com a filha dele. Mas tem horas que você tem que enfrentar. Tem horas que, de fato, a gente tem que ter coragem, dar a cara a tapa, dar nomes aos fatos e expor o que precisa ser exposto. Amém? Esther chega a um momento como esse. Ela está agora no segundo banquete, não dá para adiar mais. Não dá para convocar um terceiro banquete. Já está ficando chato. Muitas coisas Deus está fazendo, Deus está mostrando, eu estou com você, eu estou te abençoando, eu estou trabalhando também por trás das situações, mas chega uma hora que Esther tem que realmente olhar na cara do rei, olhar nos olhos de Amã e dizer com todas as letras, esse homem aqui é o meu inimigo, esse homem aqui é o problema que eu tenho na minha vida. Ela olha para Amã diante do rei e uma reunião seríssima, as pessoas mais poderosas de todo o reino ali reunidas. Se o rei não gostasse, ele poderia matá-la, ele poderia dizer para ela, cala a boca, mulher, o que você está falando? Esse homem é de confiança. Mas ela chega então a hora em que ela tem que tomar coragem, tirar a máscara de Amã, ela tem que ir direto ao assunto. E a gente vê que na nossa vida, eu aprendo isso, também é assim. Nós temos momentos de ir devagar, mas nós temos momentos de realmente tomarmos coragem e fazermos o que precisa ser feito. Quem está me entendendo aqui essa noite? Tem horas que ninguém vai fazer por você o que você tem que fazer. Tem horas que é fazer ou não fazer mais. É ir e viver o que Deus quer que você viva ou voltar atrás e se acovardar. Essa é uma lição poderosa. Porque tem gente que passa a vida inteira e não sai do lugar. Tem gente que ano entra, ano sai, 10 anos passam e a pessoa, pastor, eu não tenho certeza sobre esse assunto. Vou pensar melhor. Vou orar mais. Tem gente que até espiritualiza, né? Melhor esperar. E aí Deus dá um sonho, Deus dá uma visão, e a pessoa tem medo, a pessoa não sai do lugar, ela fica com incertezas, ela fica titubeando. Gastei, hein? Ela fica ali, se esquivando, ela fica ali pensando, e se não der certo? E se A mais B? E se fulano? E se tal coisa? E não dá passos, e não faz o que tem que fazer, e não toma a decisão que tem que tomar, e fica adiando aquilo por anos, e a vida passa, e tem gente que pede algo para Deus, Deus até faz, Deus até prepara, e na hora que a pessoa tem que ir, ela não tem coragem. Passa 10 anos, ela está ainda pedindo aquele negócio para Deus, porque não teve coragem de sair do lugar. Continua indecisa, continua medrosa, continua sem iniciativa. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se Deus te deu uma palavra, vai.
Se Deus te mostrou alguma coisa, não tenha medo, faça o que você tem que fazer, faça o que só você pode fazer, que está nas tuas mãos o poder de fazer. Amém? Se você tem uma direção de Deus, não volte atrás. Faça, vai com força, vá com tudo. Faça o melhor. Não tenha medo. Amém? Chega uma hora em que Esther não volta mais atrás e ela realmente dá nome às coisas. Ela realmente expõe Amã. Ela desmascara aquele homem que fingia ser um homem bom, que fingia ser um homem de confiança do rei, mas que estava inclusive tramando contra um povo que defendia o rei, como Mordecai, um povo que amava o rei, servia ao rei como Esther fazia, sendo a rainha, sendo a sua esposa, um povo, mesmo numa terra estranha, mas um povo de princípios e de valores, e aquele homem Amã vem para destruir, vem para sentenciar a morte, vem para decretar o fim. Esther, cheia de ousadia, e te digo, uma ousadia que só pode vir de Deus, ela se posiciona, ela fala a verdade, ela não tem medo do seu inimigo, ela está de frente com o inimigo, mas ela aponta o dedo nele e diz, esse homem é o homem. Depois que o rei já está furioso, pensando, quem é o homem? Quem é o homem que faz um negócio desse? Nós vemos isso aqui, versículos 5 e 6. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther, quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Ele levantou a bola para Esther cortar. Aí Esther vem e diz, o adversário e inimigo é este aqui, malvado Amã. Então Amã fica apavorado, ele viu que deu ruim para ele. Outra lição que eu aprendo aqui com Esther é a seguinte, pecados não devem ser tolerados. Diga amém. Pecados devem ser desmascarados e destronados e destruídos da nossa vida. Esther, ela não rodeou, ela não amenizou, ela não floreou a história. Ela foi clara com relação ao posicionamento de Amã, com relação ao decreto que aquele homem havia feito. Ela expôs que a sua vida, na verdade, corria perigo. Ela falou, quando eu peço algo ao rei, peço por mim mesmo, peço pela minha própria vida, porque esse homem aí quer matar a mim e quer matar a todo o meu povo. Sabe que assim como Esther fez, também nós precisamos fazer. Precisamos desmascarar o que está por trás de uma boa aparência. Precisamos desmascarar aquilo que parece bom, mas que na verdade vem para nos destruir. Amã. O que pode ser Amã nas nossas vidas? Amã pode ser tantas coisas, com aparência boa, mas que no fundo a intenção é destruir a nossa vida. Amã é um tipo do diabo, Amã é um tipo do inimigo na Bíblia, é um tipo de Satanás que se levanta com os seus decretos, com o seu orgulho, dizendo e achando que pode decretar o meu fim e o seu fim, achando que pode destruir a nossa vida, que se levanta para fazer isso, para destruir as nossas casas, as nossas famílias. Amizades que parecem boas, lugares que parecem agradáveis, perfis de redes sociais que parecem interessantes, fala a Deus, mas que na verdade vem para te destruir. O diabo jamais aparece de tridente, chifrinho, rabinho, falando, eu vim te matar, porque aí é fácil de você falar, está amarrado em nome de Jesus, sai fora, né? Geralmente o diabo vem como? Fortão da academia, né? Mulherona, vem com aquela proposta lucrativa. É assim, e o diabo, ele não é criativo, Deus é criativo. O diabo, ele só copia e cola.
copia e cola na tua vida e copia e cola na vida de quem está sentado do seu lado. Não muda nada. Ele usa as mesmas estratégias. Ele não é criativo. Mas muitas vezes, por que tantas vezes nós damos ouvidos e caímos nas mesmas estratégias do diabo? Porque muitas vezes falta nós darmos nomes ao inimigo. Esther dá o nome ao seu inimigo. Não tolere. Amém? Não tolere. Perceba quem é o teu inimigo. Perceba as concessões que você faz e que eu faço, que muitas vezes podem nos destruir. Que possamos perceber esta noite, que o Senhor ilumine os nossos olhos, para que possamos entender o que está se levantando para destruir a nossa vida. Denuncie o pecado, denuncie, confesse o pecado, fale sobre o pecado, desmascare o pecado. Amém? Quantos casais precisam dar nomes aos seus inimigos e tantas vezes não fazem, adiam, toleram, conversas difíceis, pastor, é chato falar de algumas coisas, DR, não estou afim. Talvez, se Esther não desse nome ao seu inimigo, ela seria destruída. Mas antes que ele a destruísse, ela se levanta em autoridade e ela denuncia o seu inimigo. Amém? Amém? Se você não se levantar com coragem, o inimigo irá te destruir. O diabo não brinca de ser diabo. O diabo não brinca em destruir a vida das pessoas. Se ele pudesse, ele me matava. Se ele pudesse, ele te matava. Mas ele não pode, porque sobre nós está o sangue do Cordeiro de Deus. Então o que ele faz? Arma ciladas, emboscadas, coloca pessoas, coloca situações. Fulano é um lugar X, é uma situação Y, para nos destruir. O papel do diabo é esse, a Bíblia diz, ele veio, né? Eu não, ele veio para roubar, matar e destruir. E aí Jesus complementa o ensino falando dele, ele falou, agora eu vim para te dar vida, e vida completa, e vida com abundância. Você prefere ser destruído ou prefere ter vida? Eu prefiro ter vida, e Deus tem vida para nós. Amém? Quando estamos em Deus, podemos ter coragem, como Esther teve, depois de dias de jejum, de oração, de sair do seu conforto, de realmente entender, Deus me pôs nesse lugar por um propósito, ela coloca a cabeça dela em risco, ela dá passos, ela intercede, clama pelo povo, e por ela mesma consequentemente. Mas ela poderia pensar, eu estou no palácio, até o rei descobrir que eu também sou judia, isso vai demorar um pouquinho. Mas aí, eu já preguei sobre isso, Mordecai fala, quem sabe, não foi para esse momento, que você está nessa posição. Deus nos coloca num lugar com um propósito. Não é à toa que você é pai do teu filho, é mãe do teu filho. Não é à toa que você trabalha onde trabalha, é para realmente naquele lugar não deixar que o diabo entre lá e destrua. Na minha casa não vai. É assim que nós temos que falar. É assim que nós temos que pensar. Na minha empresa não vai. Na igreja da qual eu faço parte não vai. Não vai ter brecha, não vai ter lugar, não vai destruir a vida de ninguém, porque aqui não. É assim que nós temos que fazer. Amém? Amém? Que coragem Esther tem. Ela olha nos olhos do rei, ela olha nos olhos de Amã e ela denuncia aquele homem. Sabe, muitas vezes o livramento que Deus vai operar vem de pessoas corajosas, pessoas que não compactuam com o inimigo, pessoas que não toleram as coisas que o diabo quer que você tolere. Amém?
Eu coloquei aqui que uma nova estação, a nova estação que Deus tem para você, para a tua família, para a tua casa, vai ser resultado da coragem que você tem de não tolerar o intolerável. Amém? Diga não, não abra concessões, blinde a tua casa, usa a tua influência. Esther usou a dela, e nós podemos aplicar na nossa vida. Nós somos Esther, aonde nós vivemos. Existe um Amã se levantando para destruir a nossa vida, o nosso ao redor, a nossa casa, o nosso povo. E o que nós vamos fazer? Deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar nada, querido. Ore, se posicione, fale, denuncie o pecado, não tolere aquilo que não tem que ser tolerado. Amém? É hora do povo de Deus se levantar, eu creio nisso. Nós vivemos dias onde tantas vozes falam tantas coisas, mas é hora do povo de Deus se levantar. Amém? Eu vejo que é saudável, os cristãos precisam. Durante muitos anos o diabo enganou a igreja, falando que nós tínhamos que ficar aqui dentro. Durante muitos anos o diabo enganou a igreja, falando: vocês são fortes dentro das quatro paredes. Mas chegou a hora, já passou da hora, da igreja influenciar em todas as esferas da sociedade. Amém? Deus te levantou para trabalhar num lugar, e aquele lugar é um lugar de influência que você pode usar para a glória de Deus. Nós somos um povo que tem que se levantar. O povo de Deus precisa se levantar, nas mídias, nas empresas, na política, sim, nas universidades, sim, porque é isso aí. Está em época de eleição, e eu vou te falar uma coisa: você não vai me ver falar de candidato A, B ou C, você vai me ver falando da palavra de Deus. Mas preste atenção em quem você vota, preste atenção, conheça os princípios, conheça os valores. Você vai eleger lá um vereador, vai eleger alguém lá que vai fazer leis que depois você vai ter que obedecer aquelas leis. Teus filhos na escola vão ter que obedecer aquelas leis. Então veja quem você está colocando lá, veja, se posicione, use a tua influência para a glória de Deus. Amém? Inimigos se levantam, pessoas querendo destruir a igreja de Jesus, pessoas querendo destruir a família, pessoas querendo destruir a educação dos teus filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas eu já fico pensando como vai ser quando os meus filhos estiverem estudando. Ensina em casa, não deixa para a escola. Mas lute para que na escola eles ensinem algo correto, para que eles pelo menos sejam neutros, imparciais com alguns assuntos, e não enfiarem goela abaixo das crianças o que não tem que ser falado. Amém? Amém. Não sei nem porque eu estou falando de política, mas é época disso. Analise, olha a vida, tem as redes sociais, converse, vai atrás, puxa a capivara. Que partido que faz parte, o que o partido acredita, o que aquele partido defende. Vai ver as leis que já foram aprovadas por aquele partido. Se está lá no meio, ele não vai ser diferente dos outros. Ele veste a camisa que tem. Amém? E eu não estou falando de ninguém, não estou pensando em ninguém enquanto estou falando aqui. Estou falando dos princípios de Deus. Amém? Agora, começa hoje. Não é só quando a gente eleger alguém, começa em casa, começa na nossa casa, na nossa vida. O que nós estamos tolerando que precisamos destruir? Essa é uma boa pergunta para nós esta noite. O que está roubando o teu tempo com Deus? O que vem sobre a tua vida para destruir o teu tempo com Deus? Pastor, é a minha agenda. Então, coloque limites na tua agenda. Coloque limites. São os meus hábitos, coloque limites, senão aquilo vai destruir a tua vida. O que vem sobre a tua família? O que está roubando o teu tempo de família, teu tempo com a tua família? O que vem para roubar isso? Teu tempo com teus filhos, teus pais, tua esposa, teu marido? O que tem te afastado do chamado de Deus? Aquilo que um dia, quem foi chamado por Deus sabe do que eu estou falando. Aquilo que um dia queimou no teu coração. Uma vontade, uma paixão
por fazer a obra de Deus, por servir na casa de Deus, por levar o nome de Jesus a tantas pessoas, sabe aquela coisa que a gente faz pagando, a gente faz com alegria, a gente faz mesmo que ninguém veja, a gente faz feliz. Esse é o chamado de Deus para a tua vida. Mas muitas vezes os anos passam e o amor se esfria, muitas vezes situações se levantam e coisas vão entrando no meio do caminho, e o que tem te afastado do teu chamado, do chamado de Deus para a tua vida? Que pecados, que tipos de pecados muitas vezes entram lá na tua casa, entram na tua vida e você tem tolerado? E você tem falado, não, isso aqui é só um negocinho, né? Todo mundo tem um negocinho, né, na vida, pastor? Cá para nós, né? Todo mundo. Um negocinho pode te destruir. E eu preciso te falar essa noite isso, porque eu amo a tua vida. Eu não quero ver você sendo destruído. Eu não quero você longe do que Deus tem para a tua vida, para a tua casa. Amém? Peça para Deus te mostrar. Deus, tem alguma coisa aqui, tem algum Amã na minha história, tem algum Amã enrustido aqui na minha vida? Hoje é dia de dar um basta, hoje é dia de mudança. Amém? Amém. Agora a história termina bem, porque Deus honra a atitude de Ester. Deus honra. Olha lá no versículo 9 e 10. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse que ele seja enforcado nessa forca. E assim enforcaram Amã, na forca que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Bom, Amã, já falei, é a figura do inimigo, a figura do diabo aqui nessa história, que luta contra as nossas vidas, que quer nos destruir, que quer estabelecer decretos de destruição sobre nós. Mas olha que maravilhoso o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Eu não sei se você está enxergando. Amã fez planos de destruição. Amã construiu uma forca. Amã pensou, Amã planejou, Amã chamou os seus servos e conselheiros e ele fez um plano, ele construiu. Mas aí o rei se levanta, e quando o rei se levanta, as coisas mudam de lugar. O rei Assuero se levanta, e a forca que era para Mordecai passa a ser a forca para o próprio construtor dela, Amã. Foi exatamente nessa mesma forca que o próprio Amã fez para Mordecai. No mesmo plano de destruição que ele mesmo arquitetou, ele é destruído. E existe uma mensagem aqui, essa noite. Sabe que o diabo acreditou num plano, o diabo arquitetou um plano de matar a Jesus, de destruir o plano de Deus, o Filho de Deus nessa terra. Ele acreditou de verdade que ele podia destruir o plano de Deus. Assim como Amã, com Mordecai, o diabo fez um plano, o diabo corrompeu o coração de Judas, o levantou como traidor. O diabo articulou o Império Romano. O diabo fez de tudo para prender, açoitar, maltratar e matar Jesus. Não é verdade? Mas não foi o diabo quem matou Jesus. Não foram as autoridades que mataram Jesus. Não foi Barrabás que foi solto e então matou Jesus. Não foi. Fomos nós que matamos Jesus. Foi o amor dele por nós, por mim e por você. Foi para resolver o problema do nosso pecado. Ele que quis se entregar. Ninguém teria o poder de tirar a sua vida. Ele falou: eu
mesmo a dou. Amém? E foi por amor ao Pai e por amor a nós que Jesus então entrega a sua vida naquela cruz. A cruz que o diabo mesmo construiu. A cruz que o diabo mesmo pensou: vou usar esta cruz para o fim de Jesus, para destruir este plano de Deus. Naquela cruz, a cruz que seria usada para a destruição de Jesus, aleluia, é nessa cruz que nós fomos salvos. Aleluia, é pela cruz que hoje nós temos perdão para os nossos pecados. É pela cruz que nós temos redenção para as nossas vidas. É na cruz que recebemos um novo futuro. É na cruz que um novo começo se estabelece para as nossas vidas. É pela cruz que nós temos um novo nascimento. É pela cruz que nós somos feitos novas criaturas. E as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Pela cruz nós fomos curados na nossa alma, no nosso coração, na dor, na tristeza que enchia a tua vida e a minha. Pela cruz nós fomos curados, pela cruz nós fomos libertos, nós somos livres, pela cruz. Pela cruz, é a mesma cruz onde o diabo achou que ele havia decretado a destruição de Jesus. Na verdade, a cruz foi instituída, a verdadeira, poderosa e definitiva salvação. Aleluia, glórias a Deus por isso, glórias a Deus por isso. E eu declaro sobre a tua vida, se você crê, você recebe, na mesma área, foi a mesma cruz, foi a mesma forca, na mesma área, no mesmo lugar, onde o diabo quis envergonhar a tua vida, onde o diabo quis destruir a tua vida, é nesse lugar que Deus usa para a glória dele. É nesse lugar que ele vai operar um milagre poderoso, um livramento extraordinário. É nesse lugar que o inimigo achou: pronto, eu destruí a vida do Silas. Nessa estratégia aqui é o fim dele, pois é nesta área da minha vida que eu vou glorificar a Deus. É nessa área que o inimigo, será envergonhado e destruído, na área que ele mesmo achou que venceria. Aleluia, você está entendendo? Você pode dizer obrigado, Senhor? Amém, eu creio, recebo na minha vida. O rei está se levantando hoje, assim como Assuero fez naquela noite. O rei dos reis está se levantando hoje, e a partir de então as coisas vão mudar de lugar. A partir de então as coisas vão se encaixar e a história vai revirar, e você vai ver o livramento poderoso de Deus na tua vida. Amém? Em que área? Eu termino perguntando isso. Em que área o diabo tentou destruir a tua vida? E essa pergunta é para todos nós, porque em todos nós a história se repete. Em todos nós. Não tem ninguém aqui que o diabo não tentou destruir a sua vida através de alguma coisa. Não sei se através dos seus filhos, problemas com os filhos, no casamento, ataques no casamento, tentações no casamento. Não sei se foi na tua saúde, com enfermidades, com diagnósticos. Não sei se é nas tuas finanças, tua conta corrente gritando para você é o teu fim. Não sei se na tua identidade, você como pessoa, você na tua autoestima, você confuso sobre quem eu sou, questionamentos, dúvidas. O diabo trabalha em tantas áreas. Não sei se são em pecados, através de pecados
tentando aprisionar, escravizar a tua vida, mesmo que ninguém veja. Você sabe, Deus vê, e você sabe que o pecado aprisiona. A pessoa mais livre não é aquela que faz o que quer. A pessoa mais livre é aquela que pode dizer não a hora que quer dizer não. Isso é livre, isso é ser livre. Talvez para outros o diabo tentou te frustrar através de relacionamentos, através de feridas, traumas causados por pessoas, amigos. Puxa, amava tanto aquela pessoa, puxa, tinha aquela pessoa em grande estima, um referencial, mas me decepcionei. Aquela pessoa falhou comigo, pastor. Não sei se foi traumas, palavras, talvez malditas, mas assim, mal faladas, mal pronunciadas dos teus pais, de alguém que te criou, de alguém perto de você. Decepções dentro da igreja. Eu não sei no que o diabo tenta destruir você, mas está cheio de gente aí destruída por causa de decepções dentro da igreja. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Não acredita na minha palavra, vai conferir na Bíblia o que eu falo. E se eu um dia falhar com você, me perdoe, mas Jesus jamais vai falhar com você. Talvez pessoas atacadas pelo diabo por respostas negativas, por sofrimento, por dor. Tudo que você tenta não dá certo, tudo que você, na sua carreira, na sua empresa, tudo é negado, tudo é difícil. Talvez pessoas estão, através de tantas coisas, sendo cercadas pelo diabo, por Amã, que quer destruir a tua vida. Mas eu te digo uma coisa, é nesta mesma área que o inimigo será destruído diante de você. Porque a nossa história não acaba, assim como a história de Esther não acaba na cruz. A cruz é o começo apenas de uma nova estação, de uma nova aliança. Quando o diabo achou que era o fim, mal sabia ele que o domingo estava chegando. Era sexta, tudo escuro, trevas, choro. Jesus expira. Mas o domingo estava logo ali. Domingo de ressurreição, domingo de vencer a morte, domingo de alegria que sobrepõe toda tristeza. Jesus está vivo. E a cruz não é o fim, é apenas o começo. Essa área e essa situação que o diabo tenta atacar e destruir a tua vida, nessa noite se levante e diga: Senhor, obrigado, porque nesta área aí que ele vai ser envergonhado, é nesta área aí que ele achou que seria o meu fim, que na verdade é apenas o começo de um novo tempo sobre a tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus, é apenas o começo de uma nova estação para você, é apenas o começo de um restaurar dos sonhos de Deus sobre a tua história, é apenas o recomeço de um novo vigor, uma nova autoridade, uma nova coragem, ousadia, para viver tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, se levante, vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele está fazendo e vai fazer em nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.